pelo chat. Bom, o tema da aula de hoje vai ser sobre as manifestações que tiveram em Cuba, né? Nas últimas semanas, aí, enquanto a gente estava de férias. Eu vou falar também do novo ministro do STF, daquela polêmica do voto impresso, das novas recomendações do CDC lá nos Estados Unidos sobre o uso de máscara, enfim. Tem até bastante coisa para falar e eu vou começar aqui pela parte histórica de Cuba, né, para a gente meio que entender um pouco o que levou a ter os protestos lá, que estão acontecendo hoje em dia, né? E aí vou dar uma breve parte histórica aqui da Revolução Cubana, mas eu não vou aprofundar tanto porque provavelmente essa matéria vocês vão ver depois nas aulas de história mesmo, né? Ou até geografia. Não sei como que é a divisão da matéria aí dos professores, né? Então, a Revolução Cubana aconteceu mais ou menos ali na década de 60, né, em 1959. Foi um processo conduzido por um movimento de guerrilheiro, né, com ideologia mais socialista, que a gente vai ver que depois mudou para a parte mais comunista, quando eles se alinharam com a União Soviética. Esses guerrilheiros de Cuba atuavam numa região remota ali da ilha chamada Sierra Maestra e teve como as principais lideranças, né, o Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara, que era um argentino, que são duas figuras bem famosas aí, todo mundo conhece. Esses guerrilheiros eles foram responsáveis por derrubar uma ditadura que tinha em Cuba, que era de um general que chamava Fulgêncio Batista, e aí eles instalaram esse novo governo cubano, e o principal nome ali desse governo era o Fidel Castro, né? Eles colocaram um presidente provisório ali que chamava Manuel Urrutia, e o Fidel Castro foi o primeiro-ministro, ficou como primeiro-ministro desde a década de 60, 70 até 2008, 2009. Então, né, assim, primeiro-ministro e outros chamam eles de ditadores também, né? A gente vai ver o que aconteceu ao longo dos anos lá em Cuba. Aí, quando eles tomaram o poder, né, que o Fidel Castro entrou como primeiro-ministro, colocou o Che Guevara como ministro da Economia, se eu não me engano, e eles começaram a promover algumas mudanças em Cuba, né, principalmente no campo da economia ali. E essas mudanças elas desagradaram profundamente os Estados Unidos, que era o principal parceiro econômico de Cuba na época, porque Cuba era exportadora de açúcar. E Cuba era um país bem desenvolvido na época, tinha mais estradas que Portugal, tinha uma população com mais rendas que muitos países da Europa, né? E hoje em dia eles estão ali na pobreza. E aí o governo entrou, né? O governo do Fidel Castro e do Che Guevara, dividiu as terras através da reforma agrária, né? Então acabou com a terra privada, essas coisas assim. Nacionalizou também a exploração dos recursos, né, das empresas que estavam lá nos países, todas as empresas viraram estatais, e aí com essas ações os Estados Unidos meio que se opuseram, né, porque os Estados Unidos defendem um comércio mais livre ali, sem tanta intervenção, né, defende mais a propriedade privada, e aí começaram a adotar algumas medidas para meio que sabotar o governo de Cuba, que essas medidas existem até hoje, né, que são muitos embargos econômicos. E aí, essa oposição dos Estados Unidos, né, a Cuba meio que gerou o oposto. Cuba se aproximou da União Soviética, porque na época, década de 60, ali, 70, a gente estava vivendo a Guerra Fria, né, que tinha dois lados, os Estados Unidos, que era o bloco capitalista ali, né, e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Então, com essas sabotagens dos Estados Unidos, Cuba se aproximou mais ainda do lado socialista, né, comunista, e aí a União Soviética começou a financiar a ilha de Cuba, começou a manter Cuba, e eles não, meio que naquela época ali não dependiam mais dos Estados Unidos para nada. Isso acabou gerando um grande conflito na época, né, que foi a crise dos mísseis, que vocês vão estudar em história, que a União Soviética colocou alguns mísseis em Cuba, né, falando que ia atirar nos Estados Unidos, porque é bem próximo ali, e os Estados Unidos colocou mísseis também na região da Turquia, então todo mundo achava que o mundo podia acabar ali, mas acabou que ainda bem que não aconteceu nada, né?
E aí, como eu falei, quando Cuba se aproximou da União Soviética, ela abraçou realmente o comunismo, né? Os líderes meio que viraram elite do país ali, tomaram o poder à força, né? Como uma ditadura mesmo. E eles geraram milhares de execuções aqui, por volta de 14 mil execuções, para poder mesmo tomar esse poder. E em 66, o Che Guevara, que é o cara da foto aqui, que muita gente conhece, partiu para a Bolívia, né, porque eles tinham meio que uma missão ali idealizada pelo Fidel Castro, que era para tentar incentivar os outros países da América Latina a ter uma revolução parecida com a de Cuba, né, fazer uma guerrilha nos outros países também. E o Che Guevara foi para lá e acabou sendo morto pelo exército da Bolívia. E depois que ele foi morto, o Fidel Castro continuou no governo até 2008, 2009, e há pouco tempo ele morreu também. E algumas consequências dessa Revolução Cubana, né, desse governo que se instalou lá nos últimos anos, né, é que eles confiscaram a poupança de todo mundo, né, meio que como aconteceu aqui na época do Collor, a propriedade de 6,4 milhões de cidadãos e tornou meio que 20% da população refugiada, que a gente já tinha visto numa aula lá sobre imigrantes e refugiados. Refugiados é aquele pessoal que os outros países não podem negar asilos, né? Então, nos Estados Unidos mesmo tem muito cubano lá na região da Flórida, Miami, porque você não pode impedir eles de entrar, né? Porque eles vivem uma situação perigosa no país deles e não podem retornar ao país de origem, né? Então, os outros países têm que acolher eles, porque eles são refugiados e não imigrantes. E aí, Cuba foi sendo financiada pela União Soviética, só que a União Soviética acabou em 91, né? Como todo mundo sabe, perdeu a Guerra Fria. E aí Cuba meio que ficou sem nada, né? Sem financiamento, porque eles não tinham se industrializado, não tinham uma boa relação de comércio com o mundo, porque eles sofriam os embargos dos Estados Unidos, os líderes revolucionários não saíram do poder mais, e o povo foi ficando cada vez mais pobre, né? Tanto que a maioria dos carros lá é um carro da década de 60, 70, carro bem antigo. Não que lá não tenha carro novo, é porque os carros novos são muito caros para comprar e a maioria da população não tem condições de ter esses carros mais novos, né? Então eles continuam ali numa vida bem, bem difícil. Às vezes para conseguir alimentos básicos como o frango, né? Eles têm que recorrer ao mercado negro, porque no governo tem limite de compra que cada cidadão pode fazer. E aí, tudo isso veio culminar hoje em dia, né, atualmente, e geraram esses protestos. Esses protestos ocorreram em várias cidades de Cuba e meio que pareceu ser um resultado ali de um cansaço acumulado da população contra o governo, né? Então, o governo está lá há décadas, nada muda, não industrializa o país, não faz comércio com os outros países e fica naquela situação ali. E a frustração e o cansaço foi aumentando nos últimos meses, né, por conta da crise econômica, da pandemia, que foi a pior crise desde a década de 90, quando a União Soviética acabou. E essa crise da pandemia gerou escassez de alimentos lá, falta de remédio, produtos de necessidade básica, como papel higiênico, teve apagão de energia, aumentou a inflação. Eles não têm liberdade também, né? O acesso à internet deles é limitado, às vezes nos vídeos mesmo da manifestação o governo cortou a internet para não poder ser divulgado. E essas manifestações também aconteceram no pior momento da pandemia, né? Com os hospitais superlotados e muitos cubanos falando que gente da sua família acabou morrendo sem ter tratamento médico, sem ter assistência, nada lá, porque realmente o país não tem tanta condição para isso. Então, esses foram os motivos, né? Atualmente, o presidente ou ditador de Cuba, né, é o Miguel Díaz-Canel, que é meio que o sucessor ali do Fidel Castro e do Raul Castro, que era o irmão dele, né? Que o Fidel Castro já morreu e o Raul Castro está muito velho, então ficou esse cara aí no lugar. E ele meio que em contraponto ali para mostrar para o mundo que ele tinha muito apoio, ele convocou os seguidores do governo para saírem para a rua, né? E enfrentar os opositores ali, o pessoal que estava se manifestando. Até ele
essa aqui foi a fala dele, né, convocando todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas e irem aos lugares onde vão acontecer essas provocações hoje, de agora em diante e em todos esses dias. Então, ele convocou ali, muita gente compareceu mesmo, para ir contra o povo que estava se manifestando, né, para ter mais liberdade, ter remédio, tratamento. Só que alguns cubanos foram entrevistados, inclusive na BBC. Um deles foi esse Alejandro Ruiz aqui, de Havana, e ele disse que esses apoiadores do governo, né, do Miguel Dias, eram meio que mercenários ali, que ele pagava para o pessoal ir nas manifestações. Só que o governo, como sempre, atribui a crise de Cuba à situação do embargo econômico dos Estados Unidos, né? Então, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias, se o governo vai continuar. Teve gente falando que esse presidente, né, o ditador Miguel Dias, tinha fugido para a Espanha, mas até agora tudo continua do mesmo jeito, né? Aí eu coloquei 2 links aqui de matérias, um da Veja e um do Brasil Escola, da UOL, para quem quiser ler depois. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar também. Senão, eu vou passar aqui para o voto impresso, né? Que está todo mundo falando aí nos jornais. Tá tudo certo. Tá tranquilo aí? Tudo certo. Tá, Tudo certo. tá, obrigado. Vou continuar então, aí caso depois alguém tenha alguma dúvida, pode falar. Vou falar sobre o voto impresso aqui, né? Durante os últimos dias, a eleição do ano que vem virou meio que pauta de todos os jornais ali, né? Tanto da TV quanto do jornal impresso, porque o presidente, né, o Bolsonaro, ele defende que o sistema de votação brasileiro ele pode ser fraudado, né? Que ele é vulnerável e não teria como se auditar os votos. E aí foi meio que com isso que começou essa polêmica toda, né? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é presidido pelo Barroso, negou isso, falou que o sistema é seguro, que é usado desde a década de 90, né, de 96, se eu não me engano, e que essas alegações meio que poderiam ferir a democracia, coisas desse tipo. Então, aqui eu vou explicar como que seria essa proposta do voto impresso, que vai ser votada aí, não sei se é na semana que vem ou na próxima, mas está perto de ser votada no Congresso. Vou explicar como alguns argumentos favoráveis, alguns contrários, e aí é isso, né? A gente vai ter que ver se vai ser aprovado ou não. Então, como que seria esse voto impresso? O método ali consiste, o eleitor vai escolher o candidato dele normal pela urna eletrônica, né? Digitar um número lá, igual a gente já vota. E aí, depois que você digitasse esse número, aí sairia a impressão com o comprovante, né? Em um papel, que ficaria atrás de um visor, tipo uma tela assim. E aí, esse voto impresso, a pessoa poderia ir lá verificar se foi realmente aquele candidato que ela votou. E aí, se foi o candidato que ela votou, ela apertaria no botão de confirma e esse papel ia cair numa urna separada lá para depois fazer a contagem e poder comparar com o resultado da urna eletrônica. Se não fosse a pessoa que ela votou que tivesse nesse papel, ela iria cancelar, né? Esse papel meio que seria desfeito ali, seria jogado fora, e aí ela ia votar de novo até ela conseguir ter no papel ali o candidato que ela queria votar, né? Então, basicamente seria isso, que é o sistema que vai ser votado na semana que vem, se fosse mudar para as eleições, né? E aí, os argumentos favoráveis de quem defende o sistema é que só assim seria possível conferir se os dados eletrônicos dentro dos computadores da Justiça Eleitoral batem com aqueles dados que estão nos votos impressos. E isso aumentaria também a transparência da democracia brasileira. Esses são os argumentos favoráveis. Alguns argumentos contrários, né, é que muitas dessas pessoas podem meio que querer testar se o voto rejeitado ele é mesmo destruído, né? Então aí a pessoa vai ficar toda hora ali votando e rejeitando para ver se aquele voto realmente vai ser destruído e não vai cair na urna de comparação, né, da votação. E isso poderia atrasar a votação e demorar muito em várias sessões, né? Começar a ter fila e não sei, mas por exemplo, se o ano continuar igual, né, se a situação continuar igual, ainda vai ter risco de pandemia, aglomeração não é uma coisa legal. Então, outra crítica
é que os votos impressos eles iam ser guardados em milhares de sessões eleitorais e depois eles seriam manuseados ali para contagem nesses locais, né? E aí tem sempre a possibilidade de alguém levar alguma cédula falsa, né? Algum papel falso e colocar no meio daquelas urnas que estavam ali, né? Para meio que aumentar ou diminuir o voto de algum candidato. E isso poderia levar a fraudes também, né? Como era muito comum no período que a gente usava esse voto impresso, antes da década de 90. E eu coloquei até aqui uma observação que foi exatamente isso que levou o presidente, o Donald Trump, a dizer que nos Estados Unidos teve eleições, né? Porque ele falou que muita gente democrata foi conferir os votos e colocou cédulas lá a favor do candidato Joe Biden, que não eram, né? Que eram cédulas falsas, e por isso eles teriam fraudado as eleições. Então, meio que o argumento de fraude eleitoral ainda poderia continuar mesmo com o voto impresso. A comissão na Câmara dos Deputados vai votar essa PEC do voto impresso nas próximas semanas e, de acordo com alguns políticos ali, o presidente não teria o apoio suficiente para implementar esse voto impresso para próximas eleições, porque para você aprovar uma PEC, né, que é uma emenda à Constituição, leva muito tempo, precisa de muito voto, precisa de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, para depois começar a valer aquela lei. E para ter uma lei que vai mudar a eleição do ano que vem, ela tem que ser aprovada um ano antes. Então, teria que fazer 4 votações até no máximo em outubro, né, que a eleição acontece mais ou menos em outubro ali. Então, provavelmente não vai passar essa PEC do voto impresso, né? E aí a gente também vai ter que ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa, pode falar aí. Tá tudo Bom, certo. tranquilo? Bom, beleza. Então, aí eu vou aqui para a parte final da aula, né? Que são as notícias mais importantes aí que aconteceram no período que a gente ficou de férias, né? E aí depois posso finalizar, ou caso alguém queira perguntar alguma coisa, aí fica à vontade. As notícias importantes é que vai ter um novo ministro no STF, né? Ele é o atual advogado-geral da União, chama André Mendonça. Ele ainda vai ter que ser aprovado por uma sabatina no Senado, que também deve acontecer nas próximas 2 semanas. Ele vai substituir o antigo ministro Marco Aurélio de Mello, que era o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal e se aposentou no dia 12 de julho. A indicação dele foi oficiada no dia seguinte da aposentadoria do Marco Aurélio. É um cara que aparentemente vai ser aprovado no Senado, não tem tanta rejeição assim contra ele, então provavelmente ele vai ser o novo ministro do STF aí por muitos anos. Outra notícia importante que teve também nos últimos dias foi que o CDC nos Estados Unidos voltou a recomendar o uso de máscara para quem já foi vacinado, né, com as 2 doses da vacina da Pfizer e da Moderna. O CDC, é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e aí eles citando a variante Delta, né, do coronavírus, recomendou nessa semana que as pessoas vacinadas voltem a usar as máscaras em algumas partes do país e em locais fechados ou de aglomeração, assim. E que as escolas, para quem for menor de 12 anos, também adote alguns equipamentos para professor, funcionário, aluno e visitante, independente do estado de imunização, porque ainda não se sabe se vai poder vacinar crianças menores de 12 anos, né? Ainda não tem estudo suficiente para isso. Então, por enquanto, elas vão continuar sem vacina e mesmo os que estão vacinados vão ter que usar máscaras lá, porque aparentemente a variante Delta está se espalhando bastante, mesmo em quem já foi vacinado, né? E para evitar uma nova onda, um novo pico da doença, eles voltaram com as recomendações de máscara, né? Então, uma das coisas que eles falaram nessa volta é que ainda não se sabe por quanto tempo a proteção das vacinas vão durar. E estão estudando também se é necessária a aplicação de uma terceira dose ou alguma coisa do tipo assim, em algumas partes da população, né? Às vezes, talvez para o pessoal mais idoso, não se sabe ainda. Então, justamente como é algo relativamente novo, né?
eles voltaram a recomendar o uso de máscara para não ter ali outra onda do Covid. E aí, por fim, aqui, a última notícia que foi para terminar aqui, foram as enchentes na Europa e aquele frio muito grande que teve aqui no Brasil, né? Nos últimos dias aí, a Europa enfrentou várias inundações, né, causadas por fortes chuvas, que deixou mais ou menos 196 mortos e mais de 700 feridos na Alemanha e na Bélgica. E essas chuvas e o frio intenso aqui no Brasil também, que acabou deixando alguns moradores de rua perderam a vida, né, alguns moradores de rua, foi atribuído às mudanças climáticas que o planeta vem passando, né? Isso também pode ser tema de algum vestibular aí no futuro, né? Então é interessante ficar de olho nessa parte também. E aí coloquei os links aqui de todas as matérias da Europa, sobre o ministro, sobre as máscaras para as pessoas vacinadas lá nos Estados Unidos e o negócio do voto impresso também. Bom, é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Caso não, posso liberar vocês um pouquinho mais cedo aí. Tá tudo certo da minha parte. Tranquilo? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. O Victor está falando que está tudo certo também no chat. Bom, então é isso aí. Caso alguém tenha alguma dúvida depois, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Aí na semana que vem a gente volta, na terça-feira, né? Agora as aulas voltaram ao normal, as feiras acabaram. E é isso. Agradeço a todo mundo aí que compareceu, que participou da aula e bom resto de aula aí para todo mundo e resto de semana aí.